Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa devocional que é semanal, toda quarta-feira, hein? Não perca! Semana passada nós acompanhamos a crucificação e o sepultamento de Jesus a partir do olhar do espectador. Hoje nós vamos buscar ver esses acontecimentos pela visão do nosso próprio Senhor Jesus. E nós vamos falar sobre as 7 palavras de Jesus, conhecido como 7 palavras de Jesus. Nós vamos falar dessas frases curtas, mais significativas. Mateus e Marcos trazem uma, Lucas traz 3 e João mais 3. A igreja considera essas chamadas 7 palavras da cruz como reveladoras do lado desconhecido dos pensamentos de Jesus. Mas é importante ressaltar que nenhuma delas foi proferida de forma de queixa ou de amargura. Na verdade, elas mostram uma expressão do amor de Deus, o amor de Cristo por todos nós. Então nós vamos pela primeira, o título que o autor dá, a primeira é a oração pelos seus executores. Lucas 23, 24 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Nessas 3 primeiras frases, dessas 3 primeiras palavras, elas retratam Jesus, o exemplo. Elas expressam o amor que ele tem pelos outros. Ele não pensava em si mesmo, e pensava nos outros, mesmo nesse momento de tanto sofrimento. Ali na cruz, ele mostrou interesse pelos que o crucificavam, pela mãe e pelo ladrão arrependido, nós vamos ver logo em seguida. E a primeira foi uma oração pelo perdão daqueles que o estavam executando. Com todo aquele sofrimento, com toda aquela situação que ele estava passando, para quem ouviu a semana passada, o Kevin comentou, ele perguntou para quem viu o filme A Paixão de Cristo, tem uma noção do que Cristo passou nesse momento. E se a gente tentar entender aquele pessoal açoitando, pessoal debochando, batendo, fazendo coisas terríveis, naquele momento ele ainda pensa no outro e ainda pede para Deus perdoar aquelas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Digamos, é até difícil de imaginar, mas Jesus pensava nos outros, mesmo naquele momento de tanto sofrimento. A segunda, a salvação de um criminoso. Lucas 23, 43, traz assim: Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Os 4 evangelhos, eles relatam, eles destacam que eram 3 cruzes. E Jesus estava no meio dos dois, entre esses 2 ladrões. E enquanto um debochou ou murmurou e ainda desafia Jesus para que ele se salve, salva a si mesmo, e também salvar os 2, ele é repreendido pelo segundo ladrão, que reconhece que eles mereciam estar ali, mas Jesus não merecia estar ali por não ter feito nada que levasse ele ali. E esse ladrão, arrependido, ele reconhece também o reinado de Jesus. Veja, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso está em Lucas 23,
42, ele reconhece a realeza de Jesus, um ladrão arrependido. E Jesus dá garantia para ele. Jesus não o censura. Apesar dele ter ali se arrependido aos 45 do segundo tempo, ou nos acréscimos, podemos dizer assim, Jesus não o questiona. Jesus dá a garantia que estará com ele no paraíso naquele dia. Jesus, mais uma vez, mesmo à beira da morte, Jesus dá atenção a outra pessoa. O terceiro é a recomendação de sua mãe. João 19, 26 e 27. Disse Jesus à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Vamos tentar imaginar uma mãe vendo o seu filho sendo pregado numa cruz, sendo morto, sendo açoitado, sendo ridicularizado. A dor que ela estava sentindo. Ela deu à luz a esse filho. Aquele, para ela, um garotinho. Deu à luz, ela cuidou, ela criou, ela que contou histórias, ela que viveu, educou. Quando criança, quando adolescente, jovem, adulto. E agora se depara com seu filho pregado naquela cruz, sabendo o significado daquela cruz. Se nós conseguimos imaginar isso, diante de Deus, a gente fica com o coração apertado demais. E de acordo com os estudiosos, o homem que está sendo crucificado, ele tinha que fazer um testamento. E na terminologia do direito civil, ele a coloca sob o cuidado de João. E João sob o cuidado dela. Mais uma vez, Jesus está pensando no outro. Mesmo pregado naquela cruz. O quarto, o grito de abandono. Mateus 27, de 45 a 46. E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Agora, estas palavras, elas relatam como aquele que carrega os nossos pecados. Ao meio-dia, uma escuridão inexplicável. Uma escuridão que se instala e que é um fenômeno sobrenatural. 3 horas isso. Talvez tenha sido planejado por Deus para simbolizar o horror da profunda escuridão no qual a alma de Jesus está sendo lançada. Quando Jesus fala: meu Deus, por que me desamparaste? Ele fala isso na língua original, ele fala isso no aramaico. E aquelas pessoas ali, elas sabiam essa língua e elas entenderam o que Jesus disse. Mas mesmo assim, eles caçoaram dele. Por que Jesus fala essas palavras? Essas palavras, elas estão... É uma citação de Salmo 22, 1. Mas por que Jesus declarou esse abandono? Existem 2 explicações. A primeira é que Jesus está enganado. Ele não foi abandonado.
Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que Jesus está falando a verdade. A primeira, eu nem vou dar crédito a ela. Não tem como a gente acreditar que Jesus está enganado. Acredito que você também esteja comigo nessa. E que, na verdade, a situação da cruz era a de Deus abandonado por Deus. É a separação. E essa separação deveu-se aos nossos pecados. E a sua justa recompensa. Foi por causa dos nossos pecados que houve essa separação. Essa é a segunda explicação. O quinto é a agonia da sede. Em João 19:28, Jesus disse: tenho sede. Ofereceram Jesus vinho com fel, mas Jesus depois recusou. Naquele momento de escuridão, de abandono, e sabendo que estava perto do fim, Jesus disse: tenho sede. Essa é a única palavra que expressa a dor física de Jesus. Essa palavra foi profetizada lá em Salmo 22:15 e também em Salmo 69:21. Mas essa sede física não tem um só significado, tem um outro significado também. Porque se a escuridão no céu simboliza a escuridão pelo qual nossos pecados envolveram Jesus, se a morte do seu corpo simboliza a sua morte espiritual, então a sua sede também simboliza o tormento da separação de Deus. Escuridão, morte e sede. O horror da exclusão de Deus. Você consegue imaginar estar excluído de Deus? É difícil. Foi isso, se você conseguir imaginar, estar excluído de Deus, você não ter acesso a Ele, Foi isso que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, fez por mim, por você, por todos nós. Foi isso que Ele fez lá na cruz. E por livre vontade própria. O sexto, o brado do triunfo. João 19:30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Nessas duas últimas que vamos falar, ele aparece como vencedor. A vitória que ele conquistou por todos nós. É um grito, de acordo com Mateus e Marcos, bradado, em alta voz, proclamando uma vitória retumbante. O verbo no grego, tetelestai, está no tempo perfeito. Indica que é uma conquista duradoura. Pode ser traduzida como ela foi e permanece para sempre conquistada. Cristo concluiu a obra de carregar os nossos pecados. E nada nos resta fazer agora. Não tem como a gente contribuir para que isso aconteça. Cristo fez, morreu e consumou.
Ele se sacrificou. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Sétimo, a entrega final. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Nenhum dos evangelistas disse que Jesus morreu. Eles parecem ter evitado essa palavra. Talvez não quiseram dar a impressão que a morte venceu Jesus e teve mais uma vítima. Porque, na verdade, todos nós sabemos que foi ele, Cristo, que foi o vencedor sobre a morte. Marcos diz assim: com alto brado expirou. Mateus afirma assim: entregou o Espírito. Lucas registra: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. E João é mais contundente. Escreve: curvou a cabeça e entregou o Espírito. João diz que o próprio Jesus entrega o Espírito ao Pai e o corpo à morte. Note que antes de fazer isso, ele curvou a cabeça, não o contrário. Ele não morreu e a cabeça caiu. Foi justamente o contrário. E o curvar a cabeça foi o último ato de entrega à vontade do Pai. Dessa forma, em palavra e em obra, Jesus afirmou que sua morte foi um ato voluntário seu. Sabemos que Jesus poderia ter escapado da cruz. Sabemos que Jesus poderia ter chamado legiões de anjos para livrá-lo. Poderia ter descido da cruz, como aqueles que estavam caçoando ele ali. Desce da cruz, se é filho de Deus. Ele podia ter descido da cruz, ele tinha poder para isso, mas ele não o fez. Ele se entregou voluntariamente à morte. Está consumado e eu entrego o meu espírito, proclamam Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Se aproxime de Cristo, se achegue nele, reconheça o que Cristo fez por você. E você terá vida. O que nós vimos hoje, tentando olhar pelo olhar de Cristo, pelo que ele fez pelos outros, mesmo naquele momento de sofrimento, nós precisamos reconhecer que ele fez isso por mim, por você. E se nós reconhecemos isso, mesmo como aquele ladrão aos 45 do segundo tempo, que está no paraíso com Cristo, porque ele teve vida, mesmo no final da vida ele reconhece e se arrepende. Cristo venceu a morte. Foi por mim, por você, por todos nós. Amém.